Jerusalém, cidade milenar, berço de profecias e palco de eventos históricos que ecoam até os dias atuais. Ao longo dos séculos, esta cidade sagrada tem sido mais do que um simples ponto no mapa. É um símbolo vivo de fé, conflito, esperança e destino. As profecias bíblicas, especialmente aquelas registradas nos textos sagrados, anunciaram eventos que mudariam para sempre o curso da história desta cidade única. Desde os tempos antigos, Jerusalém tem sido o epicentro de profecias e promessas divinas. Por volta de 1000 AC, o rei Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel, uma decisão que transcendeu o âmbito político e se tornou referência em inúmeras promessas messiânicas. Esta escolha não foi apenas estratégica, mas profundamente espiritual, lançando as bases para o papel central que Jerusalém viria a desempenhar na história e na fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Cerca do 960 o filho de Davi, Salomão, construiu o primeiro templo, que se tornou o centro espiritual de Israel e um poderoso símbolo da presença divina entre o povo. Este templo não era apenas uma estrutura física, mas representava a conexão tangível entre o céu e a terra, um local onde as orações ascendiam e as bênçãos desciam. Sua construção marcou um ponto de virada na história de Jerusalém, solidificando seu status como cidade santa. Nos séculos que se seguiram, profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel pronunciaram palavras de juízo e restauração sobre Jerusalém. Suas profecias conectavam intimamente o destino da cidade à fidelidade do povo de Israel. Estes homens de Deus falaram sobre guerras, rumores do guerras, perseguições e, de forma específica, sobre a destruição e reconstrução do templo, eventos que pareciam impensáveis para os ouvintes da época, mas que se desenrolariam com precisão impressionante ao longo da história. A história de Jerusalém é marcada por ciclos de cativeiro e retorno, destruição e reconstrução. Em 586 o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém, destruindo o templo e levando parte significativa da população para o exílio. Este evento cataclísmico cumpriu as advertências proféticas e marcou profundamente a consciência do povo judeu. No entanto, a esperança não se extinguiu. Em 538 o Edito de Ciro permitiu o retorno dos exilados e a reconstrução do templo, inaugurando um período de renovação e restauração espiritual. O período de Jesus Cristo trouxe novas dimensões às profecias sobre Jerusalém. Por volta do ano 33 d.C., Jesus anunciou sinais do fim dos tempos e, de maneira surpreendente, profetizou a destruição do templo. Suas palavras, registradas em Mateus 24, causaram espanto entre seus seguidores, pois o templo era considerado inviolável, o coração pulsante da fé judaica. Esta profecia se cumpriu de maneira dramática no ano 70 d.C., quando o general romano Tito cercou Jerusalém. Após meses de cerco, fome e desespero, as muralhas foram rompidas. O templo foi incendiado, e relatos históricos indicam que o calor foi tão intenso que o ouro que decorava a estrutura derreteu e escorreu pelas pedras. Para muitos estudiosos, este evento não foi apenas um marco histórico, mas a confirmação inequívoca de que as palavras proféticas se cumprem com uma precisão que desafia a compreensão humana. A destruição do templo e a subsequente diáspora do povo judeu marcaram o início de um longo período de disputas e conquistas em Jerusalém. Durante a Idade Média, a Cidade Santa foi palco de conflitos entre bizantinos e árabes muçulmanos, cruzados e otomanos. Cada um desses povos deixou sua marca na cidade, contribuindo para a rica tapeçaria cultural e religiosa que caracteriza Jerusalém até os dias de hoje. O século XX trouxe consigo eventos que muitos interpretam como o cumprimento de antigas profecias sobre a restauração de Israel. Em 1948, a fundação do Estado de Israel foi seguida por conflitos imediatos com as nações vizinhas, resultando na divisão de Jerusalém entre Israel
e Jordânia. Este período de tensão e incerteza culminou na Guerra dos 6 Dias de 1967, quando Israel assumiu o controle de Jerusalém Oriental, incluindo locais sagrados para as 3 grandes religiões monoteístas. Nos dias atuais, Jerusalém continua sendo um epicentro de tensões políticas e religiosas globais. As disputas territoriais, as complexas negociações de paz e as mudanças geopolíticas, menos como os recentes acordos de Abraão, são interpretadas por muitos como peças de um cenário profético mais amplo. A cidade permanece sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, e cada mudança em seu status político é acompanhada com atenção pelo mundo inteiro. As tensões sobre a soberania e o acesso aos locais sagrados de Jerusalém continuam influenciando negociações internacionais e moldando a geopolítica do Oriente Médio. Os acordos de paz, como os acordos de Abraão, são vistos por alguns como sinais de um cenário profético em desenvolvimento, possivelmente preparando o terreno para eventos ainda mais significativos no futuro. A atenção global sobre Jerusalém é constante e intensa. Para muitos observadores e estudiosos das profecias, cada decisão política ou conflito na região ecoa nas narrativas bíblicas sobre os tempos finais. Esta percepção mantém Jerusalém no centro das discussões não apenas políticas e diplomáticas, mas também teológicas e escatológicas. Ao refletirmos sobre a história milenar de Jerusalém e sua relevância contemporânea, torna-se claro que esta cidade não é apenas um local geográfico, mas um poderoso símbolo que conecta passado, presente e futuro. Nas visões proféticas, Jerusalém é simultaneamente um lugar de juízo e de esperança, um ponto focal onde o divino e o humano se encontram de maneiras misteriosas e profundas. A história de Jerusalém parece ser um lembrete vivo de que, assim como aconteceu no passado, eventos globais podem se alinhar a promessas e advertências que atravessam milênios. As profecias cumpridas ao longo dos séculos servem como um testemunho da precisão e da relevância contínua das palavras proféticas, desafiando-nos a olhar para além do imediato e considerar o panorama mais amplo da história e do destino humano, à medida que o mundo continua a observar e debater o futuro de Jerusalém. Somos lembrados da complexidade e da profundidade dos laços que unem esta cidade ao coração de bilhões de pessoas ao redor do globo. As profecias sobre Jerusalém, sejam elas interpretadas literalmente ou simbolicamente, continuam a inspirar, desafiar e mover indivíduos e nações. Em conclusão, Jerusalém permanece como um enigma fascinante, um local onde o antigo e o moderno se entrelaçam, onde o sagrado e o secular coexistem em uma tensão dinâmica. As profecias que ecoam através dos séculos continuam a ressoar nos eventos contemporâneos, lembrando-nos de que a história desta cidade única está longe de terminar. Enquanto o mundo observa e espera, Jerusalém continua a ser um farol de esperança, um símbolo de conflito e reconciliação, e um testemunho vivo do poder duradouro da fé e da profecia.